Olá! O governo federal publicou uma medida provisória que reestrutura o setor elétrico brasileiro. A MP altera as regras de financiamento do setor, muda a desestatização da Eletrobras, a forma de contratação de energia e a regulação do acesso e da comercialização do gás natural da União. O texto prevê que a conta de luz das famílias inscritas nos programas sociais seja gratuita e estabelece ainda a abertura gradual do mercado livre de energia a partir do ano que vem. O texto também prevê a redução dos subsídios ao setor. O ministro de Minas e Energia, Alexandre da Silveira, disse aqui na Câmara esperar que a MP não seja fatiada. Para conversar sobre a medida e os próximos passos em relação à sua análise, eu recebo aqui no Câmara Debate o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, que propôs o debate com o ministro na comissão. E aqui conosco também o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, segundo vice-presidente do colegiado. Olá, deputado Hugo. Olá, deputado Arnaldo. Muito bem-vindos. Deputado Arnaldo, em primeiro lugar, como é que está essa questão da comissão que vai analisar, a comissão especial que vai analisar essa MP? Já foi instalada? Olha, nós tivemos uma audiência pública, como você mencionou, realizada pela Comissão de Minas e Energia, onde participa sempre com muito destaque o Hugo Leal, que é uma pessoa que entende profundamente do assunto, e além de termos os esclarecimentos do ministro Alexandre Silveira, nós o inquirimos sobre a medida provisória, apresentamos sugestões. Veja que essa medida provisória, Mariana, recebeu aqui no Congresso, Câmara e Senado, mais de 600 emendas. Tá certo? É um número muito grande, porque o assunto é complexo e tem diferentes olhares. Então nós precisamos trabalhar o quanto antes. Ela tem um período determinado, ela vence em meados de setembro o seu vigor. Então nós insistimos, o Hugo fez isso, eu também fiz, para que essa comissão seja instalada. E nós estamos agora entrando num período em que a retomada do trabalho em agosto, eu espero, seja o momento de instalação da comissão. Medidas provisórias, outras já vieram, já tem comissão instalada e essa ainda não foi feita a sua instalação. Ela é importante, é estruturante e urge que a comissão seja instalada. O senhor concorda, deputado? Está demorando um pouco para ser instalada a comissão especial? Demorando um pouco não, está demorando. Isso não é o normal. Mas é uma forma do parlamento se manifestar. Isso é um recado. Não é o recado que nos interessa aqui, porque nós queremos o debate, quanto mais rico o debate, melhor. E fica parecendo um jogo ali de cartas ali, uma discussão que não é sobre só o setor elétrico. Há outros interesses que o governo vem contrapondo ao parlamento, tanto a presidência da Câmara, a presidência do Senado, e isso incomoda também a casa, incomoda o ambiente. O fato de ter vindo do governo. Exatamente, ter vindo do governo. Eu sou um crítico, sempre fui e sempre serei um crítico de medidas provisórias. A medida provisória tem um caráter de excepcionalidade. O caso deveria, assim, o primeiro passo é saber o que está tramitando no Congresso Nacional sobre esse tema. Vou falar da 414. Quanto tempo a 414 está aqui no Congresso Nacional para reestruturar o setor elétrico? Ora, a iniciativa da casa, a discussão pode ser da casa, talvez esse tratamento é que tenha faltado, essa sensibilidade. Ah, não, mas a medida provisória tem vigência imediata. Sim, então a tarifa social é uma coisa urgente, urgentíssima, emergencial para estabelecimento dela. Então esses são questionamentos que acaba existindo essa queda de braço entre os poderes. E o que é fatal e que quem acaba sofrendo é o consumidor lá na ponta, porque o sistema elétrico precisa ser reestruturado, precisa ser planejado e acaba aí tendo a oportunidade aparecendo, que é uma medida provisória, e acaba nem esse debate acontecendo. E se deixar para os últimos dias, a gente já sabe o que vai acontecer. Sempre é naquela pressa, não se apura, não se discute a matéria com o dever necessário. Deputado Arnaldo, vamos falar um pouquinho do conteúdo da medida.
Qual desses temas que eu elenquei no começo o senhor acha que é mais importante e, de alguma forma, urgente? Você falou de vários temas no começo, eu vou repeti-los, porque é um assunto denso, né? Primeiro, mencionou agora o deputado Hugo, institui a amplitude da tarifa social. Significa que pessoas que têm um consumo até 80 megawatts não pagarão mais pela conta de luz. Os cálculos são de que isso pode beneficiar, é importante, 17 milhões de famílias de baixo consumo. A medida provisória já está em vigor, então esse benefício já foi implantado. Aí resta uma questão: se a medida provisória não for definitivamente votada, isso vai voltar para trás? Como é que você tem esse benefício que vai ficar e depois você recua? Então veja a instabilidade. Segundo ponto, você me pediu que eu mencionasse, eu vou mencionar 3. Esse da tarifa social. Segundo, nós temos hoje um mercado livre. Você tem ali a sua conta de energia, eu tenho a minha, cada um de nós a tem. Você vai passar a ter a opção de escolher o seu fornecedor de energia. É em virtude de custo e de confiança que você vai escolher. Hoje, 3% dos consumidores já escolhem. Sabe quem são? São 3% que consomem 30% da energia do Brasil. São os grandes consumidores, que têm vantagem. Pagam menos pela energia do que são grandes empresas. Tá certo? Então você tem que ampliar, nós somos a favor, tenho certeza que é a posição de todos, e isso no prazo de 2 anos nós vamos ter isso instituído. Você vai ter oportunidade, eu vou ter, o brasileiro vai ter, de escolher de quem ele vai comprar energia. E uma terceira é o seguinte: nós subsidiamos algumas fontes para que elas pudessem se desenvolver. A solar, quando começou a se tratar da solar, se deu um subsídio, ela custava a energia gerada por ela 3 vezes mais do que a média das outras fontes. Hoje ela custa menos, porque ela foi fortemente apoiada. Tem que rever esse subsídio, porque não tem almoço grátis, como se diz. Isso. Quando você subsidia, alguém paga. Quem paga? A conta de todos nós. Uma instituição chamada CDE. É lá que pendura os benefícios e cai na conta de cada um de nós. Então, esses 3 pontos são 3 pontos chaves da medida 1.300 que nós gostaríamos que ela pudesse ser deliberada, votada e implementada. A tarifa social já está implementada, mas esses 2 dependem de tempo, estrutura e só serão efetivos se houver essa decisão. Deputado Hugo, o senhor concorda que já é tempo de acabar com os subsídios? O que eu mais falo, né, porque as pessoas não têm dimensão do tamanho desse subsídio. O ano de 2025, para o nosso telespectador entender, a previsão de subsídio só da conta de energia da CDE, essa camuflagem, né, fica bonito, Conta de Desenvolvimento Energético, custará ao país 40 bilhões de reais. Vou repetir aqui para você entender, é 40 bilhões de reais. E nesse subsídio tem vários. Quando se fala que nós vamos isentar a conta de até 80 megawatt, eu acho ótimo, é fantástico, mas não é de graça. Essa conta será partilhada, o consumo dessa conta também vai ser cobrado dentro da CDE. E aí o que o Arnaldo fala, eu concordo plenamente. O que acontece é que hoje o número de subsídios, o volume de subsídio é tão grande que assim, é difícil de você chegar e mensurar e tirar. Eu faço uma brincadeira, uma metáfora que é bem jocosa, mas é importante, que subsídio é igual gordura abdominal. Depois que entrou, para você tirar é muito difícil, é quase impossível, com mais exercício que você faça, possa tomar qualquer medicamento. É uma dificuldade, porque a pessoa acostuma, e o subsídio é confortante, porque a pessoa não está pagando, e aí as pessoas não percebem. Com a medida provisória 1.300, quando você vai ver a nota técnica da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, nota técnica 146 desse ano, ela diz que, a partir, na análise da medida provisória, o impacto, o acréscimo, né, o impacto da medida provisória, da aprovação da medida provisória para a conta de CDE
essa dos subsídios, que hoje é 40 bi, irá para 49 bi. Ou seja, nós vamos ter um acréscimo de subsídio de 9 bilhões de reais. As pessoas precisam perceber isso, que nós estamos discutindo o IOF aqui. O IOF vai dar quantos? 6 bi? Eu acho que 6 bi. Mas nós estamos botando ali, disfarçado, né, um temperinho, um sal a mais, um pimenta a mais, 9 bilhões de reais de quem paga conta de energia. Do consumidor doméstico, do consumidor comercial, daquele pequeno comércio, do consumidor industrial, o grande e o pequeno, vai pagar. O que está no mercado livre, e que é ótimo que ele tem como negociar, perfeito. E quem é o mercado cativo? Não tem como negociar. É peremptório, vai ter que pagar. E a gente não está dando conta. Eu acho que, se muito mais discutir a reformulação do setor elétrico, essa questão, quando ele fala que a medida provisória discute a redução do subsídio, a longo prazo. Eu acho acha longo demais? Muito longo, porque essa conta está vindo e ficando pesada. Pesada porque isso implica também custo de fabricação e custo de produção. Tudo isso. Os grandes conseguem ainda alternativas. Os pequenos, cabe a nós, como consumidores cativos, dizer essa é a concessionária e é essa que você tem, pronto. Não tem nem as reclamações. Evoluímos na discussão das novas concessões, dos contratos um pouco mais duros, mas o custo da energia ainda é muito alto. Interessante que a geração é uma geração, a gente tem uma geração confiável, boa, até barata, mas o valor, a conta é muito cara. Mas os subsídios, o senhor falou dos subsídios para energia eólica, energias alternativas, entre aspas. Não seria um preço que o Brasil estaria pagando para ter uma energia um pouco mais sustentável? Primeiro, quando você faz isso, eu chamo de curva do aprendizado. Eu sou engenheiro de formação, gosto muito de tabelas e tudo mais. E tem um paralelo com programas sociais. Você começa, mas você tem que ter a porta de saída, senão vira uma dependência. Você faz um subsídio, mas tem que ter um momento em que a fonte amadurece e ela prescinde disso. Olha o exemplo que eu contei. Solar era muito mais cara, hoje é a forma de geração mais barata que nós temos. Então não cabe mais, você tem que fazer uma alternativa com relação a isso. Mas não é o único, porque tem subsídio às outras fontes de outra natureza. Tem muitas outras coisas que estão penduradas na CDE. Eu apresentei uma emenda, uma das que eu apresentei na 1300. Ela propunha um teto para a CDE. Esse conceito foi usado pelo governo que, depois da 1300, publicou uma outra medida provisória, a 1304, que usa esse conceito, que eu havia proposto uma emenda e fixou um teto, porque não pode passar dali esse subsídio e se rearranja ali. Quando você tiver alguma coisa que se pendura mais, cresceu, então você é obrigado a tirar de outros lugares. É um conceito. Por isso que a 1304 que veio é uma medida que casa com essa, dialoga com este objeto que nós estamos tendo aqui de discussão, o que faz com que necessariamente as comissões instaladas, trabalhando em conjunto, possam ao final termos o objetivo. E aí o Hugo defendeu. E essa comissão é a que já foi instalada. Que é? Não foi é outra. Essa não foi ainda também. Mas das 1304. Então as duas precisam, no começo de agosto, serem instaladas, trabalhar de uma forma harmônica para que ao final nós tenhamos a reestruturação do setor elétrico, que tem vários outros problemas e que precisa ao final ter energia oferecida e de uma forma em que o custo diminua. Deputado Hugo, e o gás natural da União? Como é hoje a regulação do acesso e a comercialização e como é que ficaria com a MP? Então, eu acho interessante porque a gente quer propor uma medida provisória para a reformulação do setor elétrico, ele vai lá e mexe no gás. Coloca outra coisa. Nós estamos aguardando aqui uma outra medida provisória já. Primeiro, a questão do gás, que era o gás para todos. Depois era o gás para crescer, depois era o gás... Esse gás vazou no ambiente, não está sobrando absolutamente nada. O que tem hoje na medida provisória é uma comercialização desse gás. Mas, para mim, não é o melhor ambiente para o debate. O debate ali teria que cingir à questão da medida provisória.
A questão do gás, da possibilidade da utilização desse gás, esse é um debate que é enorme e já deveria ser separado. Separado já deveria estar andando muito mais. O acesso às petroquímicas e outras empresas grandes que são necessariamente o gás chega de uma forma mais barata, era fundamental. Outra questão que foi discutida aqui é a questão do GLP, ou seja, aquele botijão, o gás de cozinha, né, que a gente conhece como gás de cozinha. Também falaram 2 vezes, mandaram um projeto com urgência constitucional ano passado, fui nomeado relator, tiraram a urgência e falaram que vão mandar uma medida provisória. Ou seja, essas sinalizações, que são sinalizações díspares, acaba atrapalhando até o debate da consolidação dessa política pública. E eu considero que essa questão hoje colocada na medida provisória 1.300 do gás, assim, é apenas é um vaso fora do lugar. Fora do lugar porque o debate que tem que ser feito ali é setor elétrico. O que associaria, estou falando aqui... algo que o senhor acha que vai servir de moeda para, de repente, pode ser para retirar, ser tirado? Não sei qual é o pensamento do Arnaldo. O único justificativo que teria ali, a questão de ampliação do espaço do gás para negociação, é porque o país vive, dentro da sua contingência, com as térmicas. A gente convive com as térmicas, e convive por causa dos reservatórios. O nosso sistema de abastecimento hidrológico é assim, com as usinas termoelétricas, as usinas hidrelétricas. E quando as usinas têm baixa na sua vazão, então, na sua vazão, na sua água, você tem que acionar as usinas termoelétricas. E normalmente a maior parte dessas usinas são a gás. E elas utilizam gás, elas comercializam gás. Então isso que tem a ver dentro da ANP. É que eu estou dizendo o seguinte, pelo texto que foi oferecido ali, eu estou entendendo que ele é um facilitador, na minha avaliação do ponto de vista do que está sendo apresentado para essa alternativa das termoelétricas, que é um custo de energia muito mais caro que as hidrelétricas. Eu estou temendo que o nosso debate esteja ficando um pouco complexo do ponto de vista técnico e difícil para ser acompanhado pelas pessoas que estão em casa. Porque são vários subtemas, né, deputado? Porque é muita coisa. Então, pegar essa questão que você levantou do gás, porque ela é relevante, né? O Hugo falou, nós temos concordância, nós pensamos parecido sobre isso. O gás no Brasil é muito caro, nós temos hoje um desperdício de gás. Quando você extrai petróleo, você busca o gás vem junto, lá das profundezas. Em alguns casos, nós não temos condições de captá-lo e enviá-lo, e ele está sendo queimado, o gás. Precisa diminuir isso significativamente. Você vai aumentar a oferta. Você precisa ter estruturas para aumentar a oferta, e hoje nós termos o gás como algo de transição. Uma coisa que debati muito. Muito. Eu fui com o Hugo lá no Rio de Janeiro, e ele sempre defendia, Arnaldo, o gás é uma energia de transição. E ele tem razão nisso aí. Então, nós queremos que a herança monopolista que tinha, que trouxe ineficiência, que demorou para explorar o gás, seja substituído por um regime em que as regras de transporte sejam claramente calculadas, as tarifas, que haja mais disponibilidade e esse volume queimado definitivamente seja convertido em volume utilizado. Então, esse é o nosso propósito para o gás. E o gás vai ter uma função estratégica para o futuro do Brasil. Segunda questão, que eu acho que faltou aí na medida provisória, só complementar com 2 casos. Hoje temos tido uma chiadeira grande, porque determinada energia produzida, particularmente no Nordeste, renovável, solar e eólica, tem tido corte. Tem momentos do dia que nós temos abundância de energia, sobra energia. Então você fala, desliga a fonte que vem lá dessa energia solar. E ainda não tem como armazenar. Eólica. E então aí você já antecipou. Eu fiz um programa semana passada sobre isso. Nós precisamos de ter critério de armazenagem. Tá certo? É um capítulo fundamental, porque você vai continuar tendo renováveis, mas elas têm a instabilidade do vento e do sol, se você tiver em contrapartida bateria. Armazenamento. Então, essas são as questões que nós queremos colocar aí no tabuleiro para realmente sair com uma visão
de mais médio prazo e não imediatista. O que o consumidor gostaria de ter? É o que é a essência ali da medida provisória, quer dizer o seguinte, eu queria optar. Se eu quero a concessionária A, B ou C, que forneça energia e eu possa discutir preço. Assim, guardadas as devidas proporções, que são mercados completamente diferentes, mas o sistema de telefonia, você não gosta de uma operadora, você transfere, eu quero essa aqui melhor aqui para mim, onde eu moro tem uma melhor condição. Você tem o consumidor tem essa possibilidade. E eu, no fundo, desejo isso. Outros países já têm isso. E é possível fazer isso. No gás, é possível fazer isso na energia elétrica, só que aqui no Brasil nós tivemos um sistema que é um sistema fechado, para poder dar alternativas. Como o Arnaldo disse no início, e você falou na chamada, o Mercado Livre hoje já existe. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, ela já existe, já é regulada ali dentro de um universo muito pequeno. A medida provisória amplia esse universo dela, dá um trabalho ali, coloca um papel mais de fiscalização também da Agência Nacional e tenta democratizar isso. Eu acho que ainda a gente vai demorar um pouco mais para poder consolidar isso. Eles chamam de gradual, né? Vai demorar. É gradual. Eu não sei em quanto tempo nós conseguiríamos ter essa alternativa. Aí se você vai querer, eu queria na minha casa uma energia renovável, você vai pagar mais caro. Você quer uma renovável? Tá bom, beleza. Isso é possível em termos de distribuição de energia, no ponto de vista teórico, sim, mas do ponto de vista operacional hoje, o sistema hoje ainda não consegue dar não tem essa capacidade. Nós estamos com modernização das concessões, nós estamos com possibilidade. Mas no final das contas, o que o consumidor quer, seja ele domiciliar, comercial, industrial? Energia barata, energia acessível e barata. Ele pode aos poucos dar o luxo dele escolher qual é a modalidade de energia que ele vai querer. E hoje, o Arnaldo falou uma coisa que eu acho que também ajuda a gente poder tentar entender um pouco dessa medida provisória 1.300, é a questão da democratização, da ampliação do mercado de energia solar. Hoje o mercado de energia solar, que também é um negócio para as concessionárias que acabam investindo em fazendas solares para vender energia ou para comprar para elas também, hoje o consumidor também entendeu que pode botar 10, 20, 30 placas na sua casa e gerar a sua própria energia. Só que quando você gera a sua energia, fica mais barato para você, mas lembrando que esse barateamento vem com o subsídio da energia solar. Ou seja, para ficar mais barato para você, tem alguém pagando. É caro você instalar um painel de energia solar? É. Então, quem tem hoje painéis de energia solar são pessoas que têm condições. Então, quem está subsidiando isso é a média da população. Porque não é barato para comprar, é barata a energia Não, a energia que ela vai gerar, porque você vai compensar ao longo do investimento. Aquelas placas não são baratas. Mas tem alguém pagando esta diferença. Também. E essa alguém chama-se CDE, e esse CDE são várias pessoas que estão hoje nos assistindo. Eu vou voltar aqui a uns números. Hoje, só 60 mil dos 90 milhões de unidades consumidoras estão no Mercado Livre. 60 mil de 90 milhões. É isso. Né? A abertura baratearia entre 22% e 26% a energia, segundo o próprio ministro das Minas e Energia. Isso que ele falou, né, deputado? Bem, destacar que esses 60 mil, que é bem pouco nesse universo imenso de 90 milhões, mas eles, repito, consomem 30% da energia. Ah, sim. Entendeu? É verdade. Então isso pesa muito. E hoje estão, em média, tendo uma energia 25%, essa é a comparação, mais barata do que o pequeno e o médio consumidor. Então, estão pagando menos por estar no Mercado Livre. E nós apoiamos, a proposta veio para que em 2 anos se implante a partir da aprovação da medida provisória, mas tem que ter aprovação. Por isso tem que instalar a comissão, por isso tem que decidir. Aí nós teremos 2 anos para ter o Mercado Livre implantado. Eu, você, o Hugo, todos que estão aqui na equipe, poderão escolher então da onde comprar a energia e, tendo concorrência,
acreditamos, esse é o cálculo do ministro, que vai ter uma diminuição de custo. E quais são essas possibilidades? Quem são essas empresas de energia que estão interessadas? Eu vou dar um exemplo. São todas multinacionais? Não, são empresas que já estão instaladas aqui, as que já oferecem energia, outras que podem aparecer. Por exemplo, só no estado de São Paulo são 8 ou 9 concessionárias de energia, que são desdobramento da Eletropaulo. No Rio de Janeiro são 3 concessionárias. Nós temos a Light, a Enel e a Energisa, que é num lugar... As comercializadoras de energia, também, hoje o universo são mais de 350 já em operação no país. Comercializadoras são exatamente essas empresas que permeiam, que buscam, que compram essa energia e colocam dentro desse mercado livre. Ela vai buscando os fornecedores, vai buscando quem é produtor, quem é autoprodutor, quem pode estar produzindo energia, eles vão buscando. E esse é interessante, é o mercado que já existe. O que a medida provisória está fazendo, está dando luzes nesse mercado, dizendo que, olha, gente, já existe, nós temos como adaptar. Então, acho que é plenamente razoável. Se em 2 anos nós vamos ter ainda essa plena capacidade de fazer as opções, eu ainda tenho minhas dúvidas, mas eu sou confiante, eu sou um otimista de plantão, então eu acredito que é melhor do que a forma que nós temos hoje, que eu acho que é injusto. O mercado cativo é um mercado caro, exatamente porque a gente está subsidiando coisas que a gente não sabe. Por exemplo, a gente está subsidiando usina a carvão, nós estamos subsidiando o óleo, que é fato dos sistemas isolados na Amazônia, que eu acho que isso é até justo, mas tem certas coisas que não se justificam mais estarem na conta de desenvolvimento energético como subsídio. Então, eu acho que se para e passo, né, se nós conseguimos ampliar a abertura do mercado e dentro dessa abertura do mercado reduzir os valores dos subsídios, aí nós estamos no caminho certo. A gente está terminando o nosso tempo. Eu queria já saber... Acabou? Já está terminando. Eu queria uma última opinião dos senhores. Primeiro, o senhor, sobre o que o senhor acha que pode ter dificuldade de passar dentro dessa MP aqui dentro da Câmara. Eu vou responder você, vou gastar só 30 segundos antes para dizer de coisas muito positivas que nós temos. Nós temos hoje o Brasil quase inteiro integrado ao sistema de distribuição de energia. Poucos países têm isso no mundo. E do tamanho do Brasil, ninguém tem igual. Nem os Estados Unidos têm um sistema integrado como nós temos. Segundo, nós temos energia renovável. Daqui a pouco vem a COP e nós tínhamos a hidroelétrica, que permanece e foi agora substituída em parte pela eólica, pela solar, porque nós precisávamos de mais energia e elas vieram complementar. Então são coisas muito bacanas que nós temos. Nós temos regras. Hoje essas distribuidoras, dá um problema de uma tempestade lá em São Paulo, a gente reclama muito, não comparece a distribuidora, tem tido problema, mas no geral esse serviço atende hoje. Eu estou dizendo isso porque nós temos um ponto de largada muito bom. A energia tem um desafio, ela é cara, tá certo? E essas medidas que nós defendemos e essas iniciativas são para diminuir o custo de energia. O que falta agora é isso. Obrigada, deputado. E o senhor, alguma coisa que acha que não vai passar? Eu acho que, não sei se não vai passar, eu acho que o debate, particularmente a medida provisória, não foi o melhor instrumento. Deveria ter iniciado aqui na casa. Se nós fizesse a recomposição da comissão do PL 414, talvez a gente conseguisse muito mais resultados nascidos aqui e discutidos com o governo federal. Mas é o que temos. Imagino que não, com relação à tarifa social e com relação à abertura do mercado, não teremos dificuldades. A questão é traduzir isso para a população entender. Esse é o maior desafio que nós vamos ter na medida provisória. Muito obrigada, deputados. Eu conversei com os deputados Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, e Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro. Até o próximo programa.